Da gente voltar a Brasília, o Henrique Carmo nos esperando. O Senado retoma hoje os trabalhos e pode já começar a discutir a regulamentação da reforma tributária que antes do recesso passou pela Câmara. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que a prioridade no segundo semestre é o tema, a regulamentação da reforma tributária. Henrique Carmo, bom dia. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É isso mesmo, o Senado Federal deve se debruçar nesse segundo semestre sobre esse projeto de lei complementar que prevê a regulamentação da reforma tributária. Esse que é um dos textos que regulamenta o texto da reforma tributária, né? Esse texto que vai ser debatido agora no segundo semestre, ele aborda ali pontos cruciais da reforma, entre eles temas como a isenção de produtos da cesta básica, também o sistema de cashback proposto pelo texto, além também da devolução de tributos para famílias de baixa renda, tributos da conta de luz, de água, também da conta de gás, e o imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que vai cobrar mais caro de itens que fazem mal à saúde e também ao meio ambiente. Essa proposta ela deve ser debatida ainda em comissões temáticas do Senado Federal, como a Comissão de Assuntos Econômicos e também a Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, como você disse, ele defendeu que essa é uma prioridade, mas disse também que não deve ser retirado o regime de urgência que foi solicitado pelo governo federal para esse projeto de lei, porque alguns senadores queriam que fosse retirado esse regime de urgência, que é aquele regime que faz com que o texto ande mais rápido dentro do Congresso. Ele disse que não será retirado esse regime de urgência, deve ser mantido, então essa proposta deve ser aprovada dentro daquele prazo esperado pelo governo federal, que é a reforma tributária, é a prioridade do governo neste segundo semestre. Foi até defendido pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de que esse texto deve ser aprovado até o fim do ano. Esses dois textos, a gente lembra que um dos textos que está ainda na Câmara dos Deputados, esse já está no Senado Federal, agora segue para essa análise final dos senadores, mas outro texto que prevê a regulamentação ainda será analisado na Câmara dos Deputados. Outros itens também importantes do Senado, como as medidas compensatórias para a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também a dívida dos estados, é prioridade, mas nesse momento ficam em segundo plano, porque o governo realmente quer que os senadores se debrucem sobre a reforma tributária. Como eu disse, a gente lembra que o outro projeto de lei complementar que regulamenta a reforma está parado na Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados só deve retomar mesmo efetivamente os trabalhos a partir da próxima semana, no dia 12, quando o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, prometeu um esforço concentrado, uma força-tarefa para que esses assuntos fossem deliberados antes mesmo das eleições municipais previstas para outubro deste ano, porque o Congresso Nacional deve sofrer, então, um esvaziamento por conta dessas eleições, porque os parlamentares vão ali apoiar suas bases nos seus estados, nas votações para prefeitos e vereadores. Em pautas em comuns do Congresso, tem a votação dos vetos presidenciais. 15 vetos presidenciais estão pendentes para serem aprovados pelos senadores e deputados. Tem veto que, inclusive, já começou a trancar a pauta, porque excedeu aquele prazo regimental de 30 dias. Um veto presidencial, quando ele não é analisado dentro desse prazo de 30 dias, ele começa a trancar a pauta do Congresso, e esse também é um assunto emergencial que deve ser resolvido entre os parlamentares ainda nesse segundo semestre. Rafael Colombo. Henrique Carmo, ao vivo e direto de Brasília, no Jornal da Manhã. Tem informação, tem análise, tem opinião. Hoje com Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Bom dia a vocês. Amanda, é isso, né? Daqui até novembro, os deputados vão encaixar sessões em meio a viagens para a campanha eleitoral. A reforma tributária no Senado é uma prioridade óbvia, né? Bom dia e bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Colombo. Bom dia a você, Beraldo, Lívia, bom dia à nossa audiência. É um semestre muito curto, né, espremido pelas eleições municipais, e lembro também pelas eleições à presidência da Câmara e do Senado, principalmente a da Câmara. Está marcado para agosto agora, pelo menos foi definido aí nos bastidores como o mês em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve afiançar seu apoio a algum apadrinhado, né? Os principais na corrida são o Omar Nascimento, o Omar Nascimento, que seria o preferido, ali o mais próximo, Arthur Lira, que é do União Brasil. A gente tem do PSD de dado, né? O partido do Kassab tem o Antônio Brito, e a gente tem também o Marcos Pereira do Republicanos. Mas, enfim, de projetos efetivamente para senadores se debruçarem, é isso. A regulamentação da reforma tributária, que já passou pela Câmara, ainda tem um segundo projeto que trata do Fundo Federativo dos Estados e Municípios, que vai distribuir os recursos para estados e municípios, os impostos recolhidos, né, sobre
essa nova alíquota do IVA, e você também tem combustível do futuro, tem a apreciação sobre o projeto de jogos de azar, a legalização dos bingos, cassinos no país, que foi aprovado pela Câmara e agora tem que passar pelo Senado. Você também tem essa desoneração dos 17 setores da economia, que ainda deve gerar um barulho grande, porque há uma disputa e uma rixa entre o Ministério da Fazenda e senadores. Os senadores acham que podem compensar essa desoneração com uma série de propostas, mas o Ministério da Fazenda acha insuficiente. Enfim, é um semestre cheio em muito pouco tempo. Pois é, bom dia, Amanda, bom dia, Rafael, Lívia, nossa audiência. A gente vê essas pautas mais relevantes do Senado Federal nesse segundo semestre de 2024, mostrando que realmente o Brasil precisa evoluir, avançar, buscar o desenvolvimento, porque só se trata de coisas que prendem o Brasil no atraso. Se a gente olhar para a reforma tributária, a gente vê que essa reforma tributária vai penalizar o setor produtivo, salvo aqueles setores que têm bom trânsito no Congresso. Esses foram todos apadrinhados, os interesses entendidos. Os bancos vão nadar de braçada. Aí a gente olha para a segunda pauta, desoneração da folha, uma tentativa da indústria de conseguir manter emprego, mas o governo enxerga isso como benesse, como um dinheiro de graça que se dá para a indústria. Então, vai forçando para acabar com a desoneração, o que será uma tragédia. E a gente tem a questão do endividamento dos estados. O governo empresta dinheiro para os estados que não têm projeto. Pegam esse dinheiro, jogam na lata do lixo e depois tem que lidar com esses juros exorbitantes que precisam ser pagos à própria União. E aí fica correndo atrás do rabo, sem mostrar nenhum projeto de desenvolvimento. Infelizmente, a gente vê que o Brasil está absolutamente travado e não há nada no horizonte indicando que a gente vai conseguir avançar para que a vida da população brasileira efetivamente melhore.